Oi, irmãos, bom dia. O pastor Mauro está de férias, como foi informado domingo passado, e teria a oportunidade de estar com vocês hoje pela manhã e no próximo domingo à noite. Hoje à noite deve estar o pastor Kelso trazendo a pregação. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Te peço que Teu Espírito esteja conosco, Tu nos dê sabedoria, reverência, temor, amor a Ti e amor ao próximo, para que o que fizermos aqui for do Teu agrado. Aplica o que for correspondente à Tua palavra nos corações de cada um aqui e filtra eventuais falhas de exposição que houver, algum erro que não produza dano. Eu agradeço por tudo em nome de Cristo. Amém. Bom, gente, bom dia. Há 3 semanas, Israel sofreu o pior ataque terrorista de sua história. A violência de um grupo que busca exterminar o povo, causou choque e revolta em todos que possuem um mínimo de consciência. Na véspera daquele dia, certamente muitos estavam ali no país preocupados com questões cotidianas do dia a dia, pensando se faria alguma coisa, faria alguma viagem, tomaria alguma decisão, como a gente tem nossas questões para tomar, questões cotidianas, até que veio um evento grave e mudou as prioridades. O país está em guerra, bagunçou totalmente o planejamento de todo mundo, as prioridades de todo mundo. Eu fico imaginando uma criança em Gaza que estava preocupada com a prova que faria na segunda-feira e agora está preocupada se sua casa vai ser destruída porque no andar de cima tem uns caras do Hamas. Então, um evento inesperado, forte, que muda as prioridades de todos eles. E imagine as preocupações que alguém como eu e você teria no ano passado, em janeiro do ano passado, na Ucrânia, um mês antes da invasão russa. Talvez estivesse vendo o preço de material de construção para fazer uma reforma ou construir uma casa, vendo se faria uma viagem ou aceitaria uma proposta de trabalho, se chamava ou não aquela garota para sair e coisas do tipo. Até que veio um evento grande e mudou totalmente as prioridades. Então, eventos graves mudam nossas prioridades. C.S. Lewis, que viveu em período de guerra, ele disse que a maior parte das nossas preocupações seria deixada de lado na hora que a primeira bomba explodisse. E ele está certo. Então, se olharmos para a história, vamos ver que muitas vezes eventos graves mudaram a vida de pessoas e mudaram a forma como as sociedades se organizam por gerações seguintes. A gente acabou de falar na aula que as cruzadas produziram uma mudança nas relações ali entre cristãos e muçulmanos que tem efeitos possivelmente até hoje. Os judeus no Antigo Testamento, por exemplo, eles imaginavam que não seriam conquistados porque tinham o templo, tinham a arca, tinham o Santo dos Santos ali, então Deus não vai ser vencido por ninguém, faça o que a gente fizer. Não era o que Deus tinha dito, mas criou essa cultura. Até que veio a Babilônia, destruiu o templo, levou o povo, levou o que quis do templo e mudou. Então, foi um evento que mudou a sociedade judaica dali em diante. Eles foram para o exílio, voltaram curados da idolatria e deram origem às sinagogas, que permanecem até hoje e que deram origem, foi o modelo que a igreja seguiu, no seu início e basicamente até hoje também é o modelo. Então, para nós parece óbvio viver com liberdade religiosa, com governantes eleitos por voto, em que a escravidão é proibida, em que cada pessoa possui direitos e obrigações. Isso nem sempre foi assim e tomara que continue, mas será péssimo se um dia essas conquistas civilizatórias forem perdidas, mas pode haver. Já houve mudanças tão grandes quanto essas, várias e várias e várias vezes na história da humanidade. Então, mudanças grandes já aconteceram muitas vezes. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque nosso trecho de hoje fala de uma mudança muito grande. Vamos para Hebreus 12, 26 a 27. Quando vocês abrem a passagem, é só mencionar o que vem antes desse trecho, tá? O capítulo 11 é conhecido como o capítulo da fé, ele trata da natureza da fé, trata dos heróis da fé, fala ainda na sequência do texto da necessidade de uma persistente fidelidade a Cristo, ensina que Deus corrige seus filhos para o bem, que a busca por santidade é imprescindível e que não estamos sob punição, mas sob a graça de Deus na nova aliança, inaugurada pelo Senhor Jesus. Então, com esse contexto que surge a nossa passagem. Diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam.
Eu vou ler na NVI, que acho que eles expressaram de uma forma mais natural, como a gente fala, né? O sujeito verbo predicado. Diz assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O autor de Hebreus lembra que Deus abalou a terra uma vez ao instituir sua lei lá no Monte Sinai, com forte terremoto, chamas e sinais, e faz também uma referência à profecia de Ageu 2, de 6 a 9, que fala da inauguração do segundo templo. Quando Israel voltou do exílio, o templo que tinha sido de Salomão estava destruído, e construíram um outro como exilados, pobres, um templo muito modesto. Quem tinha visto o primeiro começou a chorar e disse: meu Deus, que lamentável, como é pequeno, como é ridiculamente pequeno comparado com o primeiro, esse templo que é o que conseguiu construir na volta do exílio. Tempos depois, esse templo foi... Então, em Ageu diz que esse templo seria... Deus abalaria as nações e traria tesouros ali, aquele templo seria muito ampliado. E, de fato, foi. Na época de Jesus, ele já era uma das maravilhas, né, da antiguidade, e bastante ampliado, né, e se tornou... É o templo em que Jesus andou, ensinou, curou e expulsou os mercadores. Tá? Na época que o autor de Hebreus escreveu isso aqui, que ele faz essa menção à profecia de Ageu, a profecia de Ageu já tinha sido cumprida quanto ao templo físico. O templo já tinha sido muitíssimo ampliado, né? Realmente uma reforma, uma ampliação impressionante. E, na verdade, quando o autor de Hebreus escreveu, provavelmente o templo já estava bem perto de ser destruído pelos romanos no ano 70, né? Que aconteceu isso. Então, o autor de Hebreus ele aplica a profecia de Ageu para a construção do templo, que já tinha acontecido na época dele, para algo que vai muito além da construção de um prédio muito importante. Ele aplica para o abalo futuro que Deus ainda fará na terra e no céu. Nosso trecho hoje é uma advertência. Quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala, ele cumpre. Então, a palavra que ele disse por intermédio dos profetas foi cumprida, e essa palavra que ele está dizendo será cumprida também. Ele promete que vai abalar os céus e a terra, ele cumpre o que promete, ele tem poder para cumprir o que promete. É algo que vai acontecer. Ele já cumpriu a promessa de destruir o mundo antigo, né, a terra antiga com água. Ele já cumpriu que o povo seria exilado na Babilônia e voltaria, e voltou. Já cumpriu que o segundo templo seria restaurado a um patamar superior ao primeiro, aconteceu, Jesus andou nele, os apóstolos andaram nele, até ser destruído em 70, e ele já cumpriu que o Messias seria morto e ressuscitaria no terceiro dia e tantas outras. Então, o Deus que não mente e que tem todo o poder de cumprir o que promete, ele diz que vai abalar a terra e o céu. Isso significa que a sociedade como conhecemos vai passar. O Brasil vai passar. A civilização ocidental e oriental vai passar. A nossa casa, o nosso trabalho vão passar. No início de Hebreus, em 1, de 10 a 12, o autor já tinha apresentado esse ponto. Diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, aquele que criou a terra e que conduz a sociedade segundo o seu plano na história, está preparando o seu reino, que tornará obsoleto muito do que a gente conhece hoje, muito que a gente tem como óbvio, como certo, como seguro. No reino não precisaremos de pastores, pois teremos Deus conosco, não haverá pecado. Não precisaremos de policiais ou do exército, porque não haverá mais crimes ou ataques estrangeiros. Não precisaremos de eleições, porque nosso governante será eterno e perfeito. Quando o dia do Senhor chegar, Ele vai purificar a criação de tudo que não é essencial. Ele vai limpar toda a sujeira e retirar toda a futilidade que não se adequa ao novo reino, à nova época que Ele está preparando. Quando Cristo voltar, não quando a gente implantar aqui, mas quando Cristo voltar. A partir daí, vai permanecer o que for santo, justo e bom diante dEle, adequado ao novo ambiente que Ele está preparando e que Ele irá inaugurar quando voltar à terra. Isso significa o quê, pessoal? Que nós somos cidadãos desse reino vivendo nessa terra que vai passar. Nós somos cidadãos convidados já
já admitidos na inauguração do reino que virá, vivendo numa terra que vai passar, numa terra que está passando. Então, esse senso de transitoriedade, ele é fundamental, que eu queria um dos pontos que eu queria trazer aqui com mais destaque hoje. Esse senso de transitoriedade. Nós somos cidadãos de um reino que vai chegar, vivendo numa terra que está passando. Sem essa noção, nós vamos desperdiçar tempo de vida vivendo de maneira tola aqui. Então, a gente deve aproveitar mesmo, curtir, agradecer nossa casa como um presente de Deus, temporário, sabendo que ela vai passar e que Ele está preparando uma casa definitiva para a gente, no reino que virá, que Ele vai nos dar. A gente deve se envolver com negócios dessa vida, sabendo que somos de uma terra que vai passar, levando a sério, aproveitando, curtindo o que tiver de bom neles, e há muito, mas sabendo que os negócios que realmente importam são amar a Deus, amar o próximo e tudo mais que tiver valor no reino eterno, inclusive durante os negócios do dia a dia, inclusive nas coisas do dia a dia, não são coisas separadas isso, mas são ações praticadas concretamente aqui, na rotina do dia a dia, pensando no reino que virá. O amor ao próximo, quando Deus chacoalhar a terra, ele vai permanecer. O amor a Ele, quando Deus chacoalhar a terra, vai permanecer. Então, que a gente pratique o que tem valor no novo reino nas coisas hoje aqui, nas coisas do dia a dia, num dia comum na sua casa, no seu trabalho. Então, a gente deve se impressionar com a maldade humana, sabendo que ela se limita a uma terra que vai passar, que ela não vai entrar no novo ambiente. O novo ambiente vai ter uma barreira invisível que vai impedir que ela entre. Vai ser um ambiente esterilizado de maldade. E, ao mesmo tempo, hoje, exultar com demonstrações de fé prática aqui, né, que anunciam a vinda do Rei. São prenúncios do novo reino. São coisas praticadas hoje que vão continuar no novo reino, que Deus vai instaurar depois de chacoalhar a terra toda. São como canções entoadas no novo reino, já hoje aqui. Então, que a gente curta já isso hoje aqui. O Senhor vai abalar a terra e produzir a maior mudança que já houve na vida em sociedade, muito mais que as grandes que a gente já mencionou aqui e tantas outras. E a fé nesse fato gera consequências práticas, como a gente tem visto, nos permite curtir algo nos limites daquela coisa, sem esperar de uma pessoa ou de uma atividade mais do que é possível dar, sem gerar frustração nesse ponto. E o que é realmente sólido, com esse ponto de vista, não é um imóvel, não é um poder político, não é força militar. O que é realmente sólido é o que resiste ao abalo que Deus fará na terra. É o que permanece depois de Deus destruir, ou bagunçar, ou ferir, ou modificar a terra como Ele vai fazer. Isso é o essencial, isso é o que é sólido. O resto é perfumaria ou veneno. Tá? Nosso trecho segue, né, concluindo qual deve ser nossa atitude diante desse fato. Então vamos ler, por favor, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Eu vou também ler na NVI, que nesse trecho também achei bem mais clara a redação. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Sempre impressiona na Bíblia que ele vai do mais alto para o mais individual, muito rápido, de uma frase para outra. Então, 1 Coríntios 15 fala de ressurreição, de coisa grande e tal, e aí ele vai com efeito prático. Então, você hoje faça isso. Tá? Então, aqui a gente tem a mesma coisa. Então, a gente está falando de coisas grandes, do grande master plano aqui de Deus na Terra, né? E ele diz, então você adore a Deus com temor. Você, CPF tal, nome tal. Então, a consciência de que Deus irá abalar a terra, né, nos leva a uma atitude de respeito perante ao Senhor, sabendo o tamanho da diferença nossa para Ele. Não é nosso amiguinho, mas não é perto disso. É alguém que tem poder de fazer o que nenhum ser humano chega perto de arranhar. Ele é mais elevado que nós, ele facilmente poderia nos destruir e a todos os que conhecemos. E uma enorme gratidão por ele ter agido não de forma hostil a nós, mas de forma graciosa, graciosamente, sem mérito nosso, por pura bondade dele, e devemos então, obviamente, louvar e agradecer, porque alguém tão poderoso não age de maneira hostil a nós, mas de maneira graciosa com tudo que somos. Então, Deus cria e destrói,
Ele dá a vida, ele tira a vida. Ele salva quem quer, ele condena ao inferno quem quer. Criou a terra quando quis, a abala quando quer e a purificará quando quiser. Então, nossa adoração será mais pura quando realmente crermos em quem é esse Deus que vai fazer tudo isso, quem Ele é e como Ele age. Tá? E, em vez de destruir a criação que ficou hostil a Ele, Ele decidiu redimir, decidiu se tornar como uma parte da criação e decidiu restaurar aquilo. Senão, o mal não vai estragar o que eu fiz. O que eu fiz era bom. O mal estragou, eu não vou riscar e jogar fora. Eu vou recuperar, eu vou restaurar, eu vou tornar melhor ainda, que é a obra que Ele tem feito. Então, o pecado vai nos atrair menos quando a gente entender quão limitado ele é e quão repugnante ele é à nova terra, ao novo reino, ao ambiente do novo reino que Deus está preparando. É algo ridículo, é algo de péssimo gosto. É como o noivo todo sujo de lixo para a cerimônia do próprio casamento. É uma coisa ridícula, não tem nada que se aproveite. Então, a fidelidade a Deus vai ser mais bem exercida quando a gente entender que o que nos preocupa, se aquilo tem relevância real ou não, se aquilo é de fato algo sólido, ou é algo que quando Deus chacoalha a terra, vai virar nada. Tá? Então, ajuda a lidar com muitas questões de maneira mais leve, eu entendo, compreendendo o tamanho real delas. Não, isso é algo realmente importante? É. Não, esse aqui é algo mais transitório. Então, vou resolver, vou agir com amor a Deus, amor ao próximo, aproveitar o que estiver de bom, tudo, mas sabendo que é algo transitório, menor. Né? Isso ajuda a viver de maneira mais sábia e agradável a Deus. Então, que a gente use a nossa vida para nos amoldar ao que Deus já disse que vai fazer. O que Ele diz, Ele promete. Para a gente parece que demora, mas quando vem, vem. E não há quem resista, não há quem consiga prevalecer sobre Ele. Então, vamos nos preparar hoje para entrar no novo reino, para entrar no reino que Deus tem preparado, como cidadãos minimamente ambientados àquela nova realidade, aquele novo ambiente, aptos a viver no novo ambiente, sem pecado, sem dor, sem morte, onde o Senhor reina, o amor prevalece, né, e a vida não tem fim. Então, esse reino não vai ser abalado, não vai ser atacado, não vai decair de poder, como os impérios humanos sempre decaem. Então, será a consumação do que há de melhor nas utopias humanas e muito além delas, é o que o Senhor promete. E é esse reino que o Senhor está nos preparando para nos receber com sua graça e seu amor. Então, que a gente possa valorizar esse presente que Deus está preparando e termos a decência de nos preparar adequadamente para viver nesse novo reino, nesse novo ambiente, nessa nova terra que Ele tem preparado, restaurando a criação a um nível superior ainda ao inicial. O Senhor disse, o Senhor fará. E se você tem dúvida se já é um cidadão desse reino, né, desse novo ambiente, dessa coisa grande aqui que a gente tem falado, saiba que a entrada nesse reino não é automática pelo nascimento aqui nessa terra que vai passar. É preciso algo da nova terra vir até você, para lhe levar até essa nova terra. Se você nasceu apenas aqui, isso não vai lhe levar. Se você confia que vai entrar na nova terra com algo que você tem quando nasceu aqui, não vai. É preciso algo da nova terra vir até você para lhe levar até lá. É preciso um novo nascimento, com elementos que implantem em você uma natureza compatível com esse novo mundo que Deus está preparando, que garanta sua entrada nela e que lhe permita viver naquele novo ambiente. Para o sujeito ir para a lua aqui na terra física, tem que botar aqueles trajes, aquilo tudo, ainda deve ser uma pressão no corpo absurda. Imagina algo de uma natureza diferente como Deus tem feito. O ser humano nasce com um monte de coisa, nasce com vida biológica, capacidade de entendimento, consciência, noção de transcendência, de que existe algo além. Isso todo ser humano tem isso. Sede de Deus, um vazio que nada completa e precisa de algo maior do que a criação aqui. Capacidade de exercer uma religião, tudo isso não garante a entrada no novo céu, tudo isso é terreno, toda pessoa nasce com isso. É bom, mas é insuficiente. Isso não é o fim, isso é o começo, são rastros que devem levar cada pessoa. Você pode ser membro dessa igreja há 10 anos, se você tem dúvida que você, sozinho, ninguém vai entrar de carona aqui nesse reino não, é individual e intransferível. Então, se você pode ser batizado aqui, membro dessa igreja aqui, desde a fundação. Se você sozinho tem dúvida, se algo da nova terra chegou até você, para lhe levar até lá,
Veja com muito cuidado isso. Só religião não salva ninguém. É preciso essas coisas são rastros que Deus coloca, mostrando que existe algo além do que a gente experimenta aqui. Para entrar na nova terra, é preciso um tipo de natureza diferente da que a gente recebeu no nascimento. É preciso que algo seja implantado de nós, uma ação de Deus tão marcante que Jesus comparou com um novo nascimento, o evento mais importante na vida de qualquer um, óbvio, antes não era de uma pessoa. Então é preciso receber um novo tipo de vida, o espiritual. O Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele trata até como duas palavras diferentes, tipos de vida e de natureza diferentes. Então é como que, ao receber isso, você abre quase como que um novo sentido, como se fosse a visão, a audição, o olfato, e você passa a receber um sentido de crer de uma maneira intensa na pessoa de Deus, na obra de Cristo, no que Ele afirma, e de experimentar o que é a atuação do Espírito Santo dentro de você, não do seu vizinho, não da igreja, de você, sozinho. E ao receber o novo nascimento, o ser humano passa a crer naquele que é invisível, como disse o autor de Hebreus, algumas páginas antes, sobre a Moisés. Clama arrependido por perdão dos pecados e é atendido. Deus quer salvar as pessoas. E há um senso de ofensa pessoal a esse Deus grande, vingador, santo, poderoso, que age, cria e destrói. E você ofendeu a Ele. Não foi o policial da esquina que pode levar preso, foi a Deus que dá a vida e tira. E que um pecado é uma ofensa pessoal a Ele. Não é ofender uma regra moral vaga, como furar um sinal de trânsito. É como xingar sua mãe. É uma ofensa pessoal a essa pessoa, a esse ser tão grande, tão santo. E deve haver um senso de indignidade nossa diante de Deus, dessa pessoa tão poderosa a quem ofendemos. E um alívio imenso ao reconhecer que Deus providenciou um substituto para pagar uma pena que a gente não podia pagar, para receber um castigo que nenhum ser humano consegue pagar e permanecer e sobreviver a ele. O Cordeiro de Deus que se sacrifica para livrar muitos da justa punição pelo pecado que cada um fez ao autor da vida, que morre para dar vida eterna a muitos. Então, o Senhor Jesus morreu por cada um que reconhece a própria indignidade, a própria maldade ao ofender um Deus desse, e a própria incapacidade de cumprir a justa pena pelos pecados que todos praticamos. Deus é justo e merece, a punição é merecida, e que cada um suplique por salvação a Deus. Quem tiver alguma dúvida se vai entrar nesse reino ou não, que suplique por salvação a Deus, crendo que Cristo é totalmente santo, totalmente poderoso para pagar a pena, para aplacar a justa ira de Deus e nos transformar em cidadãos aptos para viver nesse novo reino. Então, o convite para entrar no reino de Deus está aberto, tá? Mas não vai ficar aberto para sempre. Então, busque, por favor, ser aceito enquanto há tempo. Não se confie em ser membro de igreja, não é suficiente. Busque Deus poderoso, Deus todo-poderoso, abalará a terra de forma que nunca aconteceu. As maiores catástrofes são só prelúdio. Ele vai abalar a terra de uma forma que nunca aconteceu. E tudo que não for adequado ao seu novo reino, será destruído por ele, que é fogo consumidor, como diz nossa passagem. Então não vamos ser tolos de brincar com algo tão grave, tão sério, tão importante, tão vital. E aqueles que já aceitaram pessoalmente o convite do Senhor, né, de fazer parte do reino que está sendo preparado, que já nasceram de novo, recebendo o Espírito Santo, vamos adorar então o nosso Deus com gratidão reverente em nossas vidas, nossas ações, nossas práticas, nossos valores, né, com devoção e amor, aquele que dá a vida e tira quando quer, que conduz a história como quer, que castiga e perdoa, e que consumirá todo o mal e toda a futilidade na presente era, quando ele vier, mais uma vez, abalar a terra. Então, que a gente possa viver como bons cidadãos do reino que está sendo preparado, vivendo numa terra que está passando, de forma sábia, né, e buscando aquilo que vai permanecer, quando Deus abalar a terra e vai durar, então, vai entrar no novo reino, né, quando a terra for abalada pela última vez. Então, agradeço pela atenção, queria orar com vocês agora. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra e que possamos, de fato, viver como bons cidadãos já aceitos nesse novo reino. E se alguém aqui que se identifique como crente ou não, que possa ter alguma dúvida sobre a entrada nisso, que possa receber a vida eterna, possa receber essa salvação, esse perdão, hoje ainda, Senhor. Não sabemos quanto tempo temos, não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento,
não sabemos quando tu vai chacoalhar essa terra pela última vez. Então, que ninguém deixe para amanhã o que é prioridade 1 e que se arrependam e sejam salvos. Então, salva pessoas, Senhor. Te peço que todos aqui nesse auditório possamos estar no Teu reino que está se preparando e que virá quando Tu abalares a terra a última vez. Obrigado por tudo em nome de Cristo. Amém.